Ô Nassif, eu queria te ouvir o seguinte, cara, a respeito ao encontro disso que você estava colocando anteriormente e dessa questão do Campos Neto, muita gente já fala que o Galípolo vai ser indicado para a sucessão do Campos Neto. Como é que você avalia isso? Isso pode oferecer, de fato, uma chance para o governo Lula atuar de uma maneira mais livre, né? Ou eu não diria mais livre, mas que pelo menos ter um presidente do Bacen que não utilize a autoridade monetária como uma arma política contra o governo federal. Como é que você avalia essa mudança? Isso pode trazer algum alívio significativo para a estratégia do governo Lula? Queria te ouvir a respeito disso. De imediato não, porque o Campos criou uma armadilha, né? A medida, você pega, por que a situação do país acalmou quando o Campos saiu? Porque o Banco Central passou a intervir na especulação do dólar. Daí, quando ele volta, ele amarra o Banco Central. E daí o seguinte, o Galípolo não pode passar a impressão que ele vai afrouxar, porque senão ele perde o controle do mercado. Esse controle de expectativa do mercado é algo muito... tem que ser muito cuidadoso aí dentro desse modelo nosso. E para mudar o modelo, você precisa ter uma revolução, né? Mas o Galípolo, primeiro, ele é um profundo conhecedor, não só de mercado, mas é um intelectual de mão cheia. Tem livros com Beluso. Eu, uma vez, lá no GGN, eu fiz uma live com o Newton da Costa, que é o grande lógico brasileiro, recentemente falecido e tudo aí. Levei o Galípolo lá. O Galípolo é um craque. Fiz uma outra live, ele e o André Lara, e imediatamente ele virou consultor do André para assuntos de banco. Então ele conhece esse, mas ele vai aos poucos. Tá. Então, provavelmente, o que ele vai fazer? O Lula vai tentar, com os fundos soberanos ou com a própria China, uma injeção de dinheiro aqui em títulos públicos. Porque o grande problema hoje é que 90% dos títulos públicos estão nas mãos do mercado. Então, eles podem especular à vontade. Então, se vem um parceiro forte, compra uma bolada grande de títulos públicos para levar até o final, reduz a margem de manobra da Faria Lima. E um segundo ponto, você tem hoje aí, digamos, eu lancei um livro, Os Cabeças de Planilha, me referindo às planilhas do Banco Central, que são essas planilhas de previsão e projeção de inflação que sempre falham, mas elas servem para articular a ação do mercado. Então, cada operador aí tem a sua planilha igualzinha do Banco Central. Aqui tem tal variável que mudou um pouquinho. Então, o mercado inteiro vai em peso para aquela variável. Então, virou um instrumento de articulação, de manipulação do mercado. O que o Galípolo pretende fazer? Ele pretende criar outras formas de você medir expectativa e tudo mais, que não dependam tanto das expectativas imediatas. Então, com 3 ou 4 fórmulas, você tira esse poder absurdo da pesquisa Focus, que é uma pesquisa manipulada aí, conforme o próprio Eduardo denunciou aí. Então, vai ser um trabalho cuidadoso, que tem um governo frágil aí, com o Congresso, com o mercado, mas, enquanto isso, nós estamos tendo o maior saque aí fim de ciclo, é um horror, porque esse saque em cima do país aí, cujo principal líder aí é o André Esteves, aí, com o Sabesp, com os chamados piranhas financeiras, como eram chamados pelo Pinochet na Argentina, né? Por quê? Porque o jogo especulativo ficou tão pesado que você mata o mercado interno. Porque é uma concentração de renda absurda. Você não tem recurso no orçamento para políticas sociais mais substantivas, né? Então, com o mercado muito enfraquecido, as únicas oportunidades de ganho do capital é em cima da dívida pública. E para ganhar em cima da dívida pública, você tem que cortar a saúde, cortar a educação, tudo aquilo que leva ao desenvolvimento, né? Tá certo. Então vai ter um jogo... Vai ter um jogo? Não, vai ter um jogo complexo aí no próximo ano. Sim. Agora está faltando ao Lula... Eu participei da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e lá eles apresentaram um projeto de governo. Está faltando ao Lula a bandeira mobilizadora que ele tem, e não... O que é? É a produção. Ele tem que fazer o pacto da produção. Que é difícil também, porque os empresários industriais não têm mais grandes lideranças. Eu estava conversando com o pessoal da CNI lá, o Bolsonaro foi lá numa assembleia da CNI, passou 1 hora falando do agronegócio, que não tem nada a ver, tem pouco a ver com a indústria, né? E os empresários batendo palma para eles. Ele ferrou com a indústria, os empresários batendo palma, né? Mas tem que ter o pacto, o Lula tem que ter uma maneira de fazer o pacto da produção, mostrar para esse pessoal que eles são a salvação do Brasil.
que envolve o Pacto da Produção? A pequena empresa, a média, a grande, os trabalhadores, o MST, o cooperativismo, as associações comerciais, tudo aquilo que gera emprego, porque esse pessoal hoje, o Estado só aparece para cobrar, para fiscalizar e para cobrar imposto, porque a política econômica é feita na Faria Lima, né? Então, mas o Lula, digamos, nesse encontro, ele fez um discurso de abertura lá, em cima da política brasileira de inteligência artificial, muito relevante, muito entusiasmado, pensando grande. E agora vai ser criado um grupo de trabalho para transformar as conclusões desse encontro em ações efetivas que o Lula solicitou para poder implementar. Muito bom. Então está faltando isso, está faltando uma grande bandeira aglutinadora aí da produção para poder dar legitimidade ao governo e mudar a cara do governo aí. Quando você pega as pesquisas aí, o governo Lula hoje com o mesmo grau de popularidade do Bolsonaro no mesmo período, rapaz, você vê o que é essa guerra de narrativas aí, como que você consegue, com a economia não está explodindo, não está uma beleza, mas está muito melhor do que antes. É isso mesmo, Nassif, deu 36%, né, na pesquisa aí de aprovação, o mesmo de Bolsonaro, no mesmo período, inclusive.